Então, para começar, né, quem é essa marca? O que que ela tem de diferente? E hoje nós temos uma marca que traz compromisso, inovação, foco e transformação. Hoje, né, a DJI ela transforma instituições, ela tem um grande reconhecimento cinematográfico, né, pela grande quantidade e qualidade dos nossos produtos. Então, assim, é um grande diferencial nosso já desde já. Então, câmeras 4K, alta definição, são uma das principais características dos nossos produtos e esse é o nosso grande diferencial, o nosso grande destaque no mercado. Para a gente entender um pouco melhor já o tamanho do mercado, em 2021 a gente teve aí cerca de 1,2 bilhão em vendas e esse ano a gente já está aí superando essa margem, né, com 40% do total do ano passado. Então a gente tem aí algumas marcas que estão sempre em alta, né, que são os drones mais requisitados, que é o Mavic 3, o Air 2 e o Mini SE ou o Mini 2. Então, esses são os grandes produtos, assim, que a gente sempre vai ouvir falar, que o pessoal sempre está procurando. E hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre os diferenciais, características dos nossos produtos e também sobre legislação e documentação, tudo bem? Para a gente entender também um pouco melhor, a DJI também tem outros acessórios. Então, a gente tem desde drones com câmeras, estabilizadores celulares e câmeras, câmeras digitais e outros acessórios que vão aí ajudando, gimbal diferenciado, gimbal separado. Então, a gente realmente tem uma linha de produtos variados. Outros nossos diferenciais é que nós temos uma garantia especial dentro do Brasil, temos certificação e selo da Anatel de todos os nossos produtos que garantem, né, a máxima qualidade, desenvolvimento do nosso produto e também dá aquele potencial de confiança. Também temos exclusividade da linha Consumer aqui dentro do Brasil, temos suporte a vendas para os promotores diretamente e temos algumas parcerias como com a Futurist, que faz aí o treinamento e especialização, né, para os nossos drones, sem contar também que nós temos as redes sociais, que é a loja DJI BR, que tem todas as informações, lançamentos, tudo que é diferencial no mercado também, a gente está sempre postando por lá. Nós também temos uma assistência, né, centralizada e focada nesses produtos. Então, a oficial, né, nossa aqui é a assistência oficial de DJI Brasil, que é DEAL 4B. Então, ela fica localizada em Jaguariúna, né, que ela é a nossa central principal, onde vão atender todos os nossos produtos, claro, dentro da garantia. O que não cobra a garantia é realmente estar fora da garantia, ter tido mau uso durante o manuseio do produto, e aí realmente nesses casos a gente não consegue manter a garantia. Então é um caso que a gente vai ter que gerar um orçamento, mas ainda assim é dentro dessa própria assistência. Temos alguma dúvida? Pode falar. Bom dia, Jaine, é o Marco que está falando, o Marco Natália. Aqui eu já queria te fazer uma pergunta. Eu conheci um rapaz, eu sou de Cuiabá, que ele está dando assistência para os drones, tá? Aham. Ele recebe aqui, o pessoal compra do Paraguai, essas coisas. E ele me questionou, quando eu fui conversar com ele, com relação a peças. Ele tem que comprar do Japão. Aqui no Brasil tem como o cara cadastrar aí em algum lugar, alguma empresa e receber peças para fazer concertos em gerais? Olha, infelizmente não, porque como são produtos diferenciados, realmente a gente precisa pegar diretamente do nosso fornecedor. Então, realmente tem que ter essa aquisição um pouco fora, assim. Mas não se preocupa que a nossa agilidade nessa entrega é bem diferente também, então a gente tem esse controle aí bem fácil para que não demore tanto também para a gente conseguir ter esse suporte, nem que demore para o nosso cliente. Tudo bem? Desculpa, eu não ficou bem entendido. O cara comprou lá no Paraguai, tá? Aham. Aí quebrou. A pessoa vai, aí leva num rapaz para consertar. Isso. Vocês não vão fornecer nenhuma peça, é isso? Ou se comprar no Brasil, vocês não fornecem nenhuma peça? Não, a gente fornece a peça diretamente com essa assistência centralizada. Nesse caso, no final eu vou deixar meu WhatsApp, eu peço para você me passar detalhadamente esse caso e aí a gente pode ver o que pode estar acontecendo nesse caso, tá bom? Obrigado. Imagina. Peraí, gente, só um minuto.
Então, retomando aqui, vamos entender agora o conceito básico, né? O que são drones, afinal de contas? Então, os drones, eles são nada mais, nada menos do que veículos não tripulados, né, diretamente e sim remotamente. Então, eles são remotamente controlados, né? Geralmente a gente tem aí um controle que consegue fazer esse suporte. Então, elas têm aí algumas abreviações, como estão em tela, que são as definições para os drones especificamente aéreos. Então, basicamente, essas siglas em inglês, né, elas fazem aí a nomeação dos nossos produtos para que a gente entenda que eles são produtos que realmente levantam voo e vão a grandes distâncias. Hoje nós temos as principais estruturas, que são o asa fixa, que é o que tem a maior autonomia de voo, né? É um dos primeiros drones aí de lançamento. Então, ele tem menor flexibilidade, né? Por causa da sua asa ser fixa mesmo, mas ele tem uma decolagem muito boa, ele tem uma autonomia de voo muito boa, inclusive a sua bateria é uma das que mais duram. A VTOL, que é a Vertec Take Off and Landing, que é o que permite que os pousos sejam feitos na vertical, sem nenhum problema, que são os drones mais aproveitados, por exemplo, que tem um pouco mais de autonomia que o asa fixa. Então, esses drones, eles já vêm aí com um pouquinho mais de flexibilidade, então eles trazem um diferencial. E o multirotor, que são a grande maioria que nós temos hoje em dia, né, que são esses drones que tem maior flexibilidade, tem também mais de uma ou duas hélices, então eles têm aí também um pouco de autonomia nessa questão de ter esse desenvolvimento durante a decolagem, então eles também conseguem ter um pouco mais de estabilidade, dependendo da potência do vento, enfim. Então esses são os multirotores, que são os drones que nós temos hoje em grande maioria, e que são aí o que tem a maior flexibilidade do mercado. Nós também temos os multirotores, né, que são capazes de fazer outras atividades. Então, hoje nós temos diversas vantagens e desvantagens. Por exemplo, os nossos multirotores, eles têm menor tempo de voo, têm menor cobertura de áreas, mas tem outras vantagens, né? Não só isso. Então, a gente tem um nível de detalhamento muito melhor por eles terem essa flexibilidade, conseguir chegar até um pouco mais perto do seu foco, tem uma facilidade muito mais fácil de operar. Vocês vão percebendo, né, que os nossos drones são bem intuitivos, o nosso aplicativo também facilita muito a sua usabilidade, então eles são bem práticos realmente. Tem uma capacidade de carga muito boa, tanto que todos os nossos drones, eles acompanham 3 novas baterias, então vocês conseguem ter aí essa autonomia bem fácil e ter feito a troca muito tranquilamente também. E o seu pouso e a sua decolagem tem aí toda uma tecnologia em volta, né, que faz com que eles tenham até essa autonomia de fazer o pouso e a decolagem de forma mais individual, por assim dizer. Então, por exemplo, nossos drones mesmos, eles têm uma capacidade de fazer o retorno da onde eles fizeram a decolagem. Putz, não estou conseguindo ver o meu drone, ele está muito longe, não está ventando muito, perdi ele, o que eu faço? Então, a gente tem essa facilidade, essa grande vantagem, que a gente consegue programar o nosso drone apertando apenas um botão, que é o Return to Home, que é o retorno para casa, né? Que no caso é onde ele fez a sua primeira decolagem. Então ele tem essa facilidade, essa nova inovação dentro do próprio aplicativo e não tem, né, nenhum perigo de você perder o seu drone, não tem perigo de você não saber onde ele está, porque ele faz esse retorno sozinho. Ele é tão inteligente que, por exemplo, eu estou a 10 metros, eu fui muito longe, não consigo mais encontrar o meu drone, cliquei nesse botão para ele fazer o retorno. Ele vai levantar automaticamente 1 ou 5 metros para evitar que eles tenham algum obstáculo no meio do caminho e ele faz o retorno. Então, ele tem realmente essa inteligência, né, fazendo mapeamento e topografia sempre da sua região. Ele também tem um monitoramento de segurança que ele impede que ele siga o caminho se tiver outras aeronaves por perto, né? Ainda mais com a radiofrequência, que pode ser uma interferência grave. Então, os nossos drones, eles já mesmo falam, opa, tem a aeronave aqui por perto, não vamos mais à frente. Então, eles mesmos têm essa tecnologia, têm essa foto e filmagem aérea impecáveis, né? Sempre em 4K. Então, é um grande diferencial nosso também. E ele sempre vai estar fazendo inspeção de infraestrutura,
putz, meu drone está indo muito à frente, não estou conseguindo ver ele. E agora, será que ele vai bater? Não, fiquem tranquilos também, porque os nossos drones têm essa tecnologia embutida, que eles conseguem ter um sensor onde eles conseguem ver onde tem alguma coisa perto. Então, meu drone está indo de lado. Ele não vai conseguir ir tanto, porque ele vai automaticamente identificar que tem um obstáculo no meio do caminho. Automaticamente, no aplicativo, ele toca um apitinho bem leve e você fica ciente de que tem um obstáculo ali, o drone não vai seguir percurso. Então, realmente é um grande diferente, né, no nosso mercado, dos nossos drones, por eles terem essa tecnologia tão bem embutida. Hoje nós também temos diversas áreas de atuação, né, que temos os drones. Então, os drones são os responsáveis por fazer inspeções em obras, inspeções de infraestrutura, publicidade, mapeamento, seguros, agricultura, turismo, marketing imobiliário, segurança privada, militar, enfim, diversos segmentos, não só o recreativo, que é o que geralmente a gente acredita, né? Então, hoje, por exemplo, quem quiser pode trabalhar muito bem com o seu drone. E a gente tem alguns valores médios aqui praticados, né, nesses diferentes segmentos. Então, por exemplo, a hora de trabalhada com o seu drone pode variar entre 100 a 350 reais. Então, isso também é um jeito, né, da gente argumentar ali no momento da venda as utilidades que os nossos drones têm, não só de modo recreativo, mas também que tem aí como ter a sua graninha extra. Por exemplo, em áreas maiores, né, como agricultura ou meios ambientes abertos, pode variar entre R$ 10 e R$ 30 por hectare. Então, a gente tem, né, essas variações aí que a gente também pode usar na nossa argumentação. Agora, o básico, né? Como a gente consegue fazer a ligação desses drones? Meu, eu não sei, estou com dúvida, acho que é muito difícil. Como que eu consigo fazer isso? Fiquem tranquilos. Primeiramente, o que a gente precisa fazer é retirar o protetor do nosso gimbal. Então, todos os gimbals, eles vêm com esse protetor, né? Justamente para que ele não fique balançando, que ele não perca a sua estabilidade. Então, retire a tampa, né? Claro, bem tranquilamente, levemente. Ele tem um encaixe que você consegue levantar para baixo e para cima. E aí, ele solta facilmente, você já consegue começar a calibrar o seu drone. Mas antes disso, a gente precisa o quê? Abrir o nosso drone. Qual é o modo correto? Então, aqui a gente tem um drone, né, fechadinho, como ele vem em caixa, e aí a gente vai fazer a abertura dele. Temos aberturas diferentes. Primeiro a gente começa, né, com a parte superior, que a gente consegue abrir por fora. E a parte inferior a gente abre de baixo para cima. Então, a gente vai sempre percebendo essas laterais, onde é que fica o nosso feixe, para que a gente tenha essa orientação bem instruída, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ele vai mostrar agora como que ele vai fazer essa abertura. Então, primeiro a gente vai tirar o lacre das nossas hélices, vai abrir para fora a parte superior e logo abaixo a gente vai fazer com a parte inferior. Então, percebam que a parte inferior a gente sempre vai puxar para trás para poder fazer essa abertura. Dá um pouquinho de medo, mas não fiquem preocupados quanto a isso, é bem tranquilo de se fazer e não tem erro. Fazendo isso, sempre prestando atenção, né, nas suas laterais, em como está posicionada a sua perninha, a gente consegue fazer essa abertura com tranquilidade. Então, quando o drone estiver, né, totalmente aberto ali, posicionado para a gente começar o nosso ligamento, a gente vai clicar uma vez no botão e ele vai mostrar o nível da bateria. Então, ele vai mostrar dessa mesma maneira que está na foto, né, brilhando ali. Então, a gente tem 4 feixes brilhantes, que significa que a sua bateria está completa. Então, como é que eu faço para ligar agora? Eu clico mais 2 vezes por 3 segundos e ele automaticamente vai ligar as suas hélices. Então, as hélices vão aparecer ligando, né? Elas vão dar um tranquinho e ele já vai estar pronto para o uso. Mas, como geralmente a gente usa muitos drones em diferentes lugares, em diferentes posições, em diferentes terrenos, é muito importante que a gente faça a calibragem sempre antes de fazer um novo voo. Então, sempre posicionar o produto na horizontal, fazer um giro 360 graus sem sair do lugar. Sim, a gente vai pegar o drone, vai girar com ele sem sair do lugar e ele vai apitar uma luz laranja ou amarela.
E aí, isso significa que ele está calibrado. Então, a gente vai fazer o giro ao contrário, para que ele também consiga ser calibrado em todos os jeitos. Então, esse próximo giro que nós iremos fazer, em vez de ser na horizontal, será na vertical. E aí, a gente vai fazer realmente o giro totalmente, né, sem sair do lugar. E aí, ele vai piscar em verde. Quando ele está piscado em verde, está tudo certo, o nosso produto está calibrado e pronto para voo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Maravilha, então eu vou continuar. Aqui também a gente tem como fazer o primeiro passo com o nosso controle, né, que vai aí ajudar a gente a controlar o nosso drone. Então você vai clicar uma vez no botão de liga e desliga do seu controle, ele também vai ter o mesmo procedimento do próprio drone, então a princípio ele vai aparecer o nível da sua bateria, do próprio controle, e depois, com 2 cliques por 3 segundos também, você vai realmente conseguir ligar e desligar o seu produto. Então, como que eu faço agora para o meu drone levantar voo? É muito simples, você vai pegar o seu controle e vai posicionar os 2 joysticks para baixo. Assim que você posiciona para baixo, o drone vai começar a levantar voo e você começa a ter a sua trilha ali, onde você quer e deseja explorar. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre conceitos de imagem, né? O que é esse grande diferencial que nós temos dentro dos nossos drones? Então, a nossa abertura de lente, ela tem aí uma capacidade muito grande, de até 8, que é o que faz o nosso feixe ser um pouco menor. Então, a abertura de lente, ela é um pouco contraditória, porque quanto maior for o seu número, menor é a abertura da sua lente. Então, é isso que vai dar profundidade no campo, por exemplo, nessas imagens. É o que vai definir qual é o seu foco e qual é a parte que eu não quero que seja focada, a parte que eu quero que seja um pouco menos limitante. Então, é isso que a gente consegue desfrutar aqui dentro das aberturas de lente. Dentro do nosso conceito de imagem, nós também temos o tempo de exposição, que é o tempo que a nossa lente vai ficar aberta, né, sendo exposta ao sensor de luz. Então, é o que vai permitir a quantidade de luz a ser captada pelas nossas câmeras. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 imagens do mesmo local, mas que estão um pouco diferentes, né, por causa da sua exposição. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1/160. O que que isso significa? Que é o tempo que eu deixei a minha câmera aberta e exposta àquele sensor de luz. Então, a gente tem essa diferença das 2 posições de câmera, justamente por causa da luz realmente. Então, a gente também tem do lado esquerdo, diferentes momentos que a gente faz a captura também, e que é realmente o que vai tornar a nossa imagem um pouco mais clara, um pouco mais escura, um pouco mais tenebrosa, com um contraste um pouco maior de sombras. Então, é isso que vai definir como que vai ser feita a nossa captura realmente. Nós também temos a capacidade de sensibilidade ao sensor de luz, que é o nosso ISO. Então, todas as nossas câmeras possuem um ISO maior, né, que é uma maior sensibilidade. Então, isso é um grande diferencial para fotos no escuro, por exemplo. Então, aqui a gente tem, né, 2 capacidades. Então, o nosso ISO em 100, ele faz uma foto com uma boa captura, mas que não seja tão definida assim, né, não tem tanta definição. Então, a gente consegue aumentar esse ISO. Então, o que acontece? Ele tem um pouco mais de definição, mas ele tem um percentual um pouco granulado. Então, esse é um pouquinho diferente, né? A gente consegue perceber qual que é o modelo que a gente vai querer nesse conceito de imagem. Então, putz, eu quero uma imagem um pouco mais simples, um pouco mais clara, sem tantos detalhes, sem tanta precisão. Então, eu vou diminuindo o meu ISO. Quando eu quero um pouco mais de detalhe, um pouco mais de definição, a gente consegue aumentá-lo. Ainda sobre o conceito de imagem, a gente também consegue fazer o controle do balanço do branco. Então, você consegue deixar a sua imagem
como quente ou como fria. Então, o quente é o que geralmente vai deixar a sua imagem um pouco mais amarelada, um pouco mais alaranjada, e a fria é o que deixa a imagem um pouco mais azulada, um pouco mais com aquela sensação de tempo nublado. Mas, num geral, é o que vai fazer com que a gente consiga ter essa adaptação em diferentes momentos, em diferentes cenários, em diferentes localidades, seja fora ou seja dentro. Nós também temos um diferencial que é o nosso enquadramento. Então, como que eu consigo fazer? Nossa, estou lá no alto, estou fazendo altas fotos, mas eu quero um enquadramento um pouco melhor, que é o que vai definir o que vai ficar em foco na minha foto, o que vai ficar em destaque, o que eu quero que tenha uma perspectiva melhor. Então, é o que a gente consegue também deixar bem estruturado dentro do nosso aplicativo, dentro dos nossos produtos, e também é um grande diferencial para a gente usar no momento ali da venda, né? Principalmente porque quem geralmente vai atrás desses drones ama a fotografia, ama esse conceito todo bem estruturado. Então, isso também é uma grande jogada para que a gente possa utilizar. Jaine, só uma perguntinha. Esse Claro. controle de imagem mais frio ou mais quente, como você falou, ele tem que ser feito antes do levantamento do drone ou pode ser feito em voo já, essa regulagem? Essa regulagem ela pode ser feita em voo. Quando você começa o seu voo com o drone, no próprio aplicativo, ele te dá ali, né, já automaticamente o que o seu drone está vendo, o que ele está ali capturando, e você consegue fazer esse balanceamento. Então, por exemplo, estou lá em cima, estou pegando o pôr do sol, quero essa foto um pouco mais azulada, eu consigo controlar pelo próprio aplicativo e já fazer essa captura, e automaticamente ele já vem para mim no aplicativo, eu já consigo também já consultar essa imagem para ver se ficou bom, para ver se eu quero fazer outra vez. Entendi. Obrigado. Imagina. Então, ainda sobre conceitos de imagem, nós também temos alguns filtros, que são 2 filtros diferenciados, que é o filtro ND, que é o que vai deixar a densidade neutra, né, que vai deixar com que os nossos drones, reduzam a intensidade da luz sem mudar a sua cor. Então, ao adicionar esse filtro, a gente consegue ter um pouquinho, de definição um pouco melhor da nossa imagem. Então, por exemplo, essa imagem da praia sem filtro é justamente esse filtro ND. Agora, o nosso filtro polarizador é o que vai tirar os reflexos diretos. Então, essa primeira imagem que nós temos câmeras, né, que geralmente tem um reflexo, tem uma exposição ali um pouco maior, então a gente consegue retirar esses reflexos que a gente às vezes não quer. Até para quem também usa óculos e tem, né, aquele embaçamento durante alguma foto, a gente consegue usar esse filtro polarizador e retirar esse reflexo que fica durante as fotos. Ainda sobre conceitos de imagem também, nós temos a opção HDR Shot, que é o que vai regularizar a quantidade de sombras que a gente vai ter na nossa imagem. Então, sempre quando a gente quiser tirar uma foto, a gente vai ter essa dinâmica bem estruturada no nosso aplicativo, então a gente tem esse acesso bem fácil. E aí, putz, não gostei dessa foto, quero tirar outra. Você consegue aí fazer esse controle do HDR Shot ou de outros filtros, para que a gente tenha aí a melhor fotografia. Então, isso é muito bom para nós, é uma fase muito boa, principalmente para quem gosta de fotografia, né, que consegue ali ter vários acessórios e várias, opções ali mesmo estando em voo já. Agora vamos falar um pouquinho sobre legislação básica, né, que é o que faz a regulamentação dos nossos drones. Basicamente, nós temos 4 órgãos muito importantes, que vão aí auxiliar na disposição dos nossos produtos. Então, a Anatel, por exemplo, é responsável pelo controle de qualidade, radiofrequência que emitem dentro do Brasil. Então, todos os nossos produtos, eles têm o selo da Anatel registrados, né? Então, isso é um ponto muito importante para nós, porque é o que vai incentivar que os nossos produtos são realmente auditados, eles são reconhecidos, eles têm ali um autocontrole, principalmente para o nosso usuário, não tem nenhum problema com isso, não tem nenhuma preocupação. E o ANAC é o que vai regulamentar o controle de cadastro das nossas aeronaves. Então, putz, é só eu comprar o drone e começar a funcionar?
Não, todos os drones precisam como se fosse de um CPF. Então, é o ANAC que vai fazer aí essa regulamentação, que é onde eu vou deixar registrado para que eu estou usando meu drone, qual que é o meu intuito, se eu quero utilizá-lo como profissional ou como uso recreativo. Então, é ele que vai aí estar deixando registrado. Mas por que que isso é importante, né? O que que muda? E se eu não quiser fazer? O que muda é que se você estiver sobrevoando, né, em alguma área que não seja permitida ou que tenham muitas pessoas não anuentes, que são as pessoas que geralmente não conhecem, né, não têm conhecimento das gravações que você está fazendo ou não querem ser expostas. Então, quando tem algum caso assim, a pessoa se sentiu super incomodada porque você está dirigindo o seu drone perto dela e ela não quer ser gravada. Então, a ANAC vai ser acionada nesse caso e vai pedir, né, qual que é o seu cadastro. Então você está usando ali para uso profissional ou uso recreativo? Qual que é o seu intuito? Por que que você está sobrevoando aquela região? Então por isso que é bem importante a gente ter essas regulamentações bem estruturadas, principalmente a DSEA, que é o que vai, né, ali ser a responsável por analisar as solicitações de uso de voo. Então, eu quero sobrevoar num campo. Tudo bem? Tudo bem, contanto que você avise a DSEA, né, que você quer fazer o sobrevoo ali naquela área, por quanto tempo, e aí eles vão fazer essa inspeção de, por exemplo, é uma área que sempre tem aeronaves passando, tem, uma alta frequência de radiofrequência, que a gente não pode ter tanto contato, o que está acontecendo naquela região? É uma região tranquila ou a gente tem alguns empecilhos? Então é ele que vai dar essa liberação, né, vai dizer se está tudo bem, se está tudo certo, e quanto tempo você consegue sobrevoar sobre aquela área. E também nós temos o nosso órgão incumbido de exercer, né, todas as diretrizes sobre as Forças Armadas. Então é ele que vai definir, né, aonde que a gente consegue sobrevoar, quando não consegue sobrevoar. Então, dentro do nosso aplicativo, a gente tem um mapa que tem, né, todo esse controle aí de aerolevantamento. Então, áreas vermelhas são as áreas onde a gente não consegue ir, porque vai dar radiofrequência, vai dar interferência, então não são permitidas. Tudo bem? Então, pensando, né, em regulamentação, em como funciona, nós também temos algumas classificações de aeronaves. Então, temos aeronaves acima de 150 quilos, que são as nossas classe 1. Temos aeronaves de 25 quilos até 150 quilos, que são a nossa classe 2. E temos também a classe 3, que são drones até 25 quilos, que são os nossos drones hoje em dia. Então, basicamente, para começar essa classificação, os drones só são considerados drones a partir de 250 gramas. Então, fora isso, eles só são considerados como se fossem brinquedos realmente. Então, qual que é a diferença de classe 1, classe 2 e classe 3? A classe 1, basicamente, são aqueles drones, né, já pensados para momentos um pouco maiores. Então, aqueles drones que são responsáveis por desativar bombas, por exemplo, são que fazem parte da classe 1. A classe 2 já é aqueles drones pensados em agricultura, em momentos um pouco já liberados no meio ambiente, então drones que são responsáveis por averiguar a agricultura, por também levar alguns, alguns manuseios, alguns materiais, então são esses drones da classe 2. E o classe 3 são os nossos drones, que eles têm capacidade também de fazer aerolevantamentos com alguns pezinhos, contanto que não seja muito, mas também a gente usa mais para uso recreativo e também uso profissional, que são os que chegam até 25 quilos. Nós também, dentro de regulamentações, temos algumas regras gerais. Então, é muito importante que, por exemplo, o nosso controlador de drone, ele esteja sempre em contato com o seu produto. Então, não é permitido que sejam feitos voos, né, além da linha de visão do nosso controlador. Então, é importante que ou o nosso controlador tenha esse campo de visão bem estruturado, para poder fazer os seus voos tranquilos, ou que ele tenha um semicondutor que está do seu lado e consiga ver o seu drone, né, tenha também esse contato. Agora, quando nenhum dos dois tem esse contato, é um pouco perigoso, porque daí já entra contra as regulamentações, porque é uma aeronave que precisa de supervisão, e claro, se não tem essa supervisão, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade com relação a regulamentações, caso ocorra a perda
do seu produto. Então, é muito importante que os voos sejam sempre baseados num momento que a gente consiga ver o nosso produto. Ah, mas e quando a gente usa o FPV, que é aquele óculos, né, de realidade virtual que a gente tem sempre o contato ali do drone, mas essa versão não é permitida, né, em caso de, por exemplo, profissional, onde tem outras pessoas, é realmente um uso mais recreativo, justamente porque você vê o que o drone vê e não o drone. Então, é sempre muito importante a gente deixar claro que para você fazer esse controle do seu drone é sempre importante você conseguir ver o seu produto, para que a gente não tenha nenhum erro, nenhuma contradição aí dentro da regulamentação. E é importante também a gente saber que tem alguns limites de voo. Então, para voar acima de 120 metros, é sempre necessário que a gente tenha aí a regulamentação bem estruturada para que a gente tenha essa autorização. Então, junto à ANAC, a gente vai ter essa autorização liberada e, claro, nunca podemos fazer o nosso sobrevoo a menos de 30 metros do chão. Por quê? Porque é onde a gente consegue ter a visibilidade de pessoas não anuentes, mas não conseguimos identificá-las. Então, é onde a gente consegue ainda manter o seu direito de imagem e som. Então, a gente não vai ter nenhum problema quanto a isso. Nós também temos alguns tipos de solicitação, por exemplo, para poder fazer inspeções aéreas em obras ou seguros. Então, como que a gente consegue fazer? A gente tem umas regrinhas básicas, que é o que define o nosso princípio de sombra, que é o quê? Que é onde, né, vai bater a sombra daquela estrutura, então é uma área de segurança realmente para o nosso drone e também para as pessoas que estão trabalhando e atuando ali naquela obra. Então, sempre quando a gente vai falar sobre o princípio da sombra, é quando a gente só pode fazer a inspeção de 30 metros de distância da infraestrutura e acima 5 metros a 10 metros. E claro, a gente pode ir além, pode ir a mais acima ou mais longe, mas claro, tem que ser sempre esse mínimo, né, para que a gente não tenha nenhuma contraindicação, que a gente não tenha nenhum problema com essa regulamentação também, que é o que sempre vai pensar, né, no direito de imagem das pessoas que estão trabalhando ou que estão passando ali pela região. Esse daqui é um pouquinho das nossas documentações. Então, quando a gente vai fazer o registro do nosso drone, a gente recebe um cisante, que é esse que está mostrando em tela, e quando a gente tem a nossa solicitação aprovada, a gente chama de sarpas. Então, é sempre importante a gente também incentivar que quando a gente tem esses registros ou a solicitação de voo aprovada, é importante que a gente tenha esses documentos em mãos para caso ocorra algum conflito, alguém venha perguntar sobre o cadastro da sua aeronave, você consiga, né, comprovar realmente que tem ali o produto registrado na ANAC e tem a autorização do DCEA. E claro, todos os nossos produtos são homologados pelo selo da Anatel, né, que garantem aí a máxima qualidade. Nós também temos, dentro de regulamentações, as zonas de exclusão aérea, que são as zonas onde a gente não consegue sobrevoar, que são, por exemplo, em caso de aeroportos. Quando a gente tem um aeroporto por perto, no aplicativo, ele vai te avisar, falando, olha, então, naquela região a gente não vai conseguir estar indo, tem outras aeronaves ali por perto, vão estar levantando voo. O máximo que a gente consegue fazer é chegar a 5 quilômetros e a 40 metros de altura ou até 120 metros de altura e também a 9 quilômetros. Então, a gente tem esse tempo aí, essa definição pré-definida, né, para que a gente não tenha nenhuma interferência sobre os drones e sobre as aeronaves e que a gente não tenha nenhuma reclamação e também que ele consiga, né, ter ali a visibilidade fácil do seu heliponto. Porque, claro, se tem uma radiofrequência, tem uma interferência ali no meio do caminho, todas as conexões podem ter uma falha. Então, é por isso que é muito importante, tanto para nós que estamos ali pilotando o nosso drone, quanto também para outra aeronave que está ali sobrevoando sobre a região. Aqui a gente consegue ver um pouquinho sobre as zonas de discussões que a DCEA deixa registrado para nós. Então, a gente consegue ver quais são as zonas que eu consigo ter maior circulação, onde eu consigo também ter ali fácil acesso aos meus L pontos. Então, putz, estou sobrevoando e o meu drone está acabando a bateria, não consigo fazer com que ele retorne para casa, porque a sua bateria está muito fraca. Então, eu consigo ver onde tem um L ponto ali próximo, e mando meu drone para lá e, claro, vou ao seu encontro. Então, isso é importante também a gente ter esse acesso.
E no próprio aplicativo da DJI, ele mostra, né, quais são as zonas que você consegue ir e quais são as zonas que assim, imprescindível. Por exemplo, as zonas em vermelho são as zonas onde o nosso drone não é permitido ir e quando atualizado no aplicativo, ele não vai. Mesmo que você coloque para ele ir à frente, ele simplesmente faz um bloqueio automático e caso você insista muito, ele faz um bloqueio total e você vai ter que fazer esse desbloqueio dentro do próprio site do DSEA para poder falar que você estava realmente perto de uma área onde não era permitido o voo, né, por ter aeronaves por perto, e por isso foi feito o bloqueio. Mas o desbloqueio é super fácil, super tranquilo, e também todas as solicitações também. Geralmente, quando a gente fala de regulamentação, documentação, a gente sempre pensa, putz, filas e horas de demora. Mas a gente tem esse diferencial também, que quando a gente faz a solicitação de voo, a gente consegue esse retorno entre 1 a 4 horas. Então, no mesmo dia, eu já consigo ter aquela autorização. Agora vamos conhecer um pouquinho do aplicativo da DJI, né? Que é o que a gente vai sempre estar utilizando aí quando estivermos sobrevoando. Então, essa é a primeira vertente do nosso aplicativo, essa é a sua tela inicial, onde vai mostrar o modelo do seu aparelho, vai mostrar todas as funcionalidades que ele já fez, qual que foi o seu último percurso. Então, você consegue ter essa facilidade na palma da mão. E, claro, quando você começa a sobrevoar, você tem diversas funções como retornar para a sua homepage, como modos de voo. Então, qual o voo que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer um modo livre, quero fazer um modo um pouco mais rápido. Temos modos disponíveis que são essenciais para quando temos dias um pouco mais de ventania, que a gente não consegue ter tanto controle. Então, a gente tem essa facilidade dentro do modo de voo. Altitudes é onde a gente consegue sempre ver onde é que está o nosso drone, qual que é a sua localização, qual que é a sua altura e distância, onde ele está localizado. Então, a gente tem essa facilidade também. Temos sempre a disponibilidade de satélites, rádios e Wi-Fi. E muito importante, os nossos drones eles não levantam voo se não tiver pelo menos 5 satélites próximos à região, né? Para a gente ter realmente esse controle. Você sempre vai conseguir ver o status da bateria, como que funciona, onde fica o menu das configurações, se eu consigo fazer uma foto ou um vídeo. Então, basicamente, é onde a gente vai conseguir controlar todas as configurações do nosso drone. Dentro do nosso aplicativo, nós temos algumas funções de voos inteligentes ou também chamadas de voos automáticos. Então, é o Focus Track, Active Track 4.0, o Spotlight 2.0, o Point of Interesting, Master Shots e o Kick Shots. Então, o que essas funções fazem basicamente? O Focus Track é a função que vai permitir que o nosso drone siga o alvo. Então, essa função é que vai permitir com que ele vai dando voltas. Então, putz, eu quero que ele fique focado em mim. Então, o drone ele vai dar uma volta 360 sobre mim, ou ele vai fazer um vídeo um pouco mais do alto, então ele vai até 70 metros de altitude e depois ele vai retornar. Então, são essas as funções que a gente tem de seguir o alvo. Então, ele sempre vai estar focado no alvo que você detalhou no começo do voo e vai sempre fazer com essas funções e sozinho. O nosso ponto de interesse é a função que vai permitir com que ele consiga localizar o alvo. Então, eu quero que ele encontre veículos, barcos, pessoas. Eu consigo usar essa função ao meu favor. O Master Shots é a função que vai manter o alvo no centro enquadramento. Então, por exemplo, eu quero fazer a gravação de uma pessoa, só que essa pessoa está andando. Então, meu drone vai acompanhá-la e vai já se posicionar onde fica o melhor enquadramento, onde fique realmente onde eu coloquei na primeira vez. Mesmo que eu tenha feito essa mudança de local, mesmo que eu tenha andado muito ou pouco, o drone ele tem essa inteligência já pensando nisso. O Kick Shots é o que faz, né, várias manobras. Então, por exemplo, aquelas imagens de filme no final, que tá toda a equipe, depois ele vai subindo, o nosso drone faz essa função. Também tem função de órbita, que é onde ele vai fazer um giro 360. Vai fazer também o drone, que é a nossa volta atrás por cima, e depois ele vai voltar no seu foco também. O boomerang, que é onde o drone vai voar ao redor do nosso alvo em um caminho oval. Então, ele não vai fazer um giro 360.
Ele vai fazer um giro oval 360, que é um pouco diferente, e também tem o modo asteroide, que é onde ele vai ir o máximo que ele puder de longe e vai fazer um compilado com todas essas imagens que ele fez, e geralmente aparece como se fosse realmente do mundo inteiro. Então, é bem interessante, é bem diferente também. E agora vamos falar um pouco sobre a nossa linha consumer, né, que são os nossos drones inicialmente importados pela Multi que nós temos hoje em dia. Então, para a gente começar, o diferencial de todos os nossos produtos é a sua capacidade de conseguir fazer a captura na sua câmera. Então, por exemplo, a gente tem aí diversas maneiras de fazer a sua capacidade, a sua captura. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Mini SE, o Mini 2 e o FPV, é onde a gente consegue ter aí o primeiro campo. Já o terceiro campo já é mais a abordagem do Air 2CS. E o quarto campo é o Mavic 3 e sempre ali abrangendo o máximo que puder. Então, a gente vai ter sempre maior quantidade de pixels, melhor performance com a luz. São esses os diferenciais de um produto para o outro, né? Sempre a qualidade da sua câmera, da sua posição, da sua estabilidade. Por exemplo, o nosso DJI Mini SE, ele tem aí um tempo máximo de voo de 30 minutos, com um sinal de rádio de até 4 quilômetros de distância. A sua câmera tem 12 megapixels e o vídeo 2.7K. Então, assim, é uma qualidade muito boa já, né, que faz esse drone ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, e ele também tem um peso aí em média de 249 gramas, quase que não é considerado um drone, hein? O nosso DJI Mini 2, ele tem já um tempo máximo de voo de 31 minutos. E claro, esse tempo mínimo máximo de voo é por bateria. Então, lembrando que os nossos drones têm aí 3 baterias embutidas, cada uma vai durar 30, 31 minutos. E aí ele tem também um sinal de rádio de até 10 quilômetros. A sua câmera de fotos tem 12 megapixels e já os vídeos já aumentam para 4K. O nosso DJI Mavic Air 2, ele tem aí um tempo máximo de voo de 34 minutos, também tem um sinal de rádio de 10 quilômetros, aí a sua câmera já aumenta um pouco, a gente já tem 48 megapixels e vídeos de 4K a 60 FPS, que é uma qualidade assim absurda e que a gente pode usar muito isso na nossa negociação na hora de fazer essa venda. E claro, também todos os nossos drones têm armazenamentos internos de 8 GB, ou de 4 gigas, perdão, e ele já vem com um diferencial que ele vai para 8 gigas. Então, ele já começa a ter um pouco mais de resistência de vento, um pouco mais de qualidade embutida. O nosso Air 2S, ele tem aí um máximo de voo de 31 minutos. O sinal de rádio dele já aumenta um pouco, né? Então ele consegue ir até um pouco mais longe para poder ainda ter o sinal. A sua câmera é de 20 megapixels e o seu vídeo chega de 5.4K, que é ainda melhor, né? E sempre sim pensando no que vai ser o diferencial dos produtos, né? Um para o outro sempre vai mudar realmente a questão da câmera, qualidade, resistência ao vento. Então, esses são os grandes pontos assim que a gente tem que sempre prestar atenção. O DJI Mavic 3, ele já tem um período, né, de voo, assim, uma autonomia um pouco maior, que é de 46 minutos. Então, é onde a gente consegue também já fazer essa nova negociação. A sua câmera também aumenta muito a qualidade. Ele já tem também uma resistência muito maior do que os demais. Então, ele também tem aí esse diferente, né, dele. Ele é um pouquinho maior do que os demais produtos, mas ele também tem a maior resistência do vento, tem também a maior qualidade da sua bateria. Então, temos 3 baterias, que cada uma vai durar 46 minutos. E a gente também pode usar isso nas nossas argumentações. Ô, Jaine, Oi. posso perguntar agora ou no final? Daqui a pouco a gente vai abrir um espaço Tá. para dúvidas, se Tá você bom, quiser. Não, pergunta depois. Obrigado. Maravilha. O DJI FPV, que é o que a gente costuma, né, conseguir usar o nosso óculos de outra dimensão para que a gente tenha essa facilidade de ver o que o nosso drone está vendo. Ele tem um tempo máximo de 20 minutos por voo, né, porque ele ter essa
esse vínculo com o FPV, né, de conseguir estar ali conectado já com a câmera do nosso drone, então por isso que aí acaba diminuindo um pouco o seu tempo de voo. Mas ele também tem uma resistência muito boa a vento, a sua câmera também é muito boa, e ele tem, claro, sensores de câmeras impressionantes. E agora, podemos abrir para dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão aberta aí sobre os modelos, sobre os processos, regulamentação, agora é o momento. Ô, Jaine, bom dia. Bom dia, José, pode falar. Não, que você falou mais de uma vez que tem 3 câmeras embutidas e que cada uma delas teria ali 31 minutos ou 46 minutos, dependendo do modelo que você mencionou. Eu queria esclarecer, não ficou claro para mim. Então, ali está tempo máximo de voo, não está por bateria. Quando você fala 3 câmeras, 3 baterias embutidas e 31 minutos, estamos falando em 123 minutos de voo, né? E 93 minutos de voo. Então, porque ele podia mudar ali o tempo máximo de voo, colocar o total mesmo, 1h30, por exemplo. Sim, então, porque quando a gente fala de tempo máximo de voo, a gente fala por bateria. Mas se você achar melhor, a gente também pode acrescentar desse jeito, mas sempre é por bateria, né, esse tempo, então a gente consegue ter essa facilidade. E claro, pode também aumentar se, por exemplo, eu tenho as 3 baterias, estão as 3 carregadas. Utilizei ele por 46 minutos, o meu drone, deu tudo certo, né? Consegui utilizar por aquele tempo. Então, o que eu consigo fazer agora? Eu posso colocar a minha bateria para carregar e utilizar as outras. E aí, quando eu tenho a última bateria já descarregada, a primeira bateria já carregou. Então, por isso que a gente coloca esse tempo realmente por bateria, porque depende muito de como que você vai utilizar, como que você vai recarregar novamente. Entendi. Não, tá bom. Então tá, é por bateria, ok. Isso. Obrigado. Essa foi minha dúvida também que ficou. Então, seria, Jane, o tempo mínimo de uma bateria seria, digamos, claro, vai depender das condições ali, né, climáticas, enfim, a questão do vento eu sei que eu acho que compromete um pouco, mas seria o tempo, digamos, mínimo. E ficou essa dúvida mesmo, elas já estão no produto, eu não preciso, digamos, se eu tiver com as 3 carregadas, eu não preciso voltar à base para recolocar elas já estão, as 3 já ficam no produto. Isso eu fiquei com dúvida. Não, o produto ele só consegue o compartimento para uma bateria. Ele vem as 3 baterias justamente para quando acontecer isso de você estar pilotando e quiser continuar, então você pega a outra bateria e coloca, e é bem fácil também. Nesse drone mesmo que está girando... Às vezes não fica no produto, então ela fica uma e eu tenho 2 na mão para poder fazer a substituição, é isso? Isso mesmo. Tá, entendi. Maravilha. Por exemplo, esse drone mesmo que está girando, se você perceber, na sua lateral ele tem 2 cliques. Esses cliques são o que vão permitir que a gente faça a troca da bateria. Então, eu vou clicar na lateral, as 2 laterais, vou puxar a bateria, vou retirar e vou colocar a outra. E aí, eu vou colocar de novo, apertando os 2 cliques, sempre com cuidado, colocar, ele vai fazer um clique. E aí tá tudo certo. E aí a sua bateria já tá trocada. Mas ele só consegue o compartimento para uma mesmo, ao mesmo tempo. Entendi. Só uma outra dúvida. A altura que ele alcança ali do controle, tu tem uma ideia? Então, essa altura, ela vai diferenciar do seu sinal de rádio. Por exemplo, esse aqui, o sinal de rádio, vai até 10 km. Então, o meu drone, ele consegue até 10 km de distância no meu controle e eu ainda vou conseguir ter o contato com ele. Entendi. Tá bom. Jaine. Obrigado. Imagina. Oi, pode falar. É bom frisar que essa distância que você está falando é a distância que você consegue controlar, mas a distância de FPV, por exemplo, ela é diferente da distância total do drone. Sim, ela é bem diferente. Mas como a gente prefere sempre deixar esclarecido que as pessoas tenham esse contato com o drone, é importante que ele não vá muito longe. E claro, o FPV ele dá essa liberdade que você pode ir para onde você quiser, mas é sempre importante ficar até onde a altura dos seus olhos, mesmo que fique bem pequenininho, mas que você ainda consiga ter ali a visão do seu drone. Eu tenho uma pergunta, Jaine. Eu observei que na tua apresentação, por exemplo, esse modelo 012,
ele não consta no Mercury para venda. Isso não está disponível? Vai ficar quando disponível? Então, essa questão de produtos estarem disponíveis, a gente está organizando para que eles estejam sempre bem atualizados no Mercury. Então, em breve vão estar todos atualizados e bem estruturados lá, tá bom? Ok, e esse drone que foi apresentado, que é para agricultura, que pode levar um defensivo, fazer aplicação, isso estará disponível para venda? É da linha Consumer? Não, não é da linha Consumer. A linha Consumer ela já é da classe 3. Então, ela não se enquadra nesses produtos de agricultura que fazem esses serviços. Tem projeto para ampliar isso daí ou não? Por enquanto, ainda não. Mas quem sabe? Temos mais alguma dúvida? Jaine, Dinar, Oi. Oi, quais dos Dinardo. modelos que você apresentou hoje a gente está disponibilizando as 3 baterias na caixa? São todos? Todos Tem os nossos alguma produtos. exceção? Sim, todos os nossos produtos, eles acompanham as 3 baterias. E aí você consegue fazer essa troca bem fácil, bem tranquilamente. Caso o cliente queira também comprar essa bateria por fora, além também do tablet de visualização, ele consegue? Então, ele consegue, mas geralmente tem um custo um pouco maior. Então, ele acabaria comprando por terceiros. Nós mesmos não estamos fazendo a venda apenas da bateria. Jaine, uma dúvida. Vocês vão Claro. deixar salvo esse treinamento? Sim, a gente fez a gravação e deixaremos salvo. Ai, que ótimo. E depois vocês enviam para nós? Sim, pode ficar tranquila. A gente vai enviar para vocês terem, né, sempre em mãos. E caso precisem, também a gente pode fazer um novo reforço. Ai, agradeço bastante, porque eu estava atendendo o cliente e acabei perdendo algumas coisas importantes. Sim, não, mas fique tranquila. Bom dia, Jaine. Oi, bom dia, Marco. Pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à documentação. Por exemplo, eu dei um treinamento dessa linha na terça-feira, e com relação à questão do seguro. Tem um seguro que você precisa para terceiros, né? Essa apólice, ela vem na caixa do produto ou a gente precisa contratar uma seguradora para fazer esse tipo de seguro? Como é que funciona isso? Nesse caso, a gente tem que contratar a seguradora mesmo para fazer esse tipo de seguro, tá? Entendi. Aí a seguradora fica da minha preferência, então. Isso, fica por sua conta. Tá, tudo bem. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu Agora tenho. é o momento. É a mesma pergunta que eu havia feito anteriormente. Um colega falou sobre a bateria, compra de bateria. Você disse que só através de terceiros. Isso, por exemplo, no próprio site da DJI a gente tem essa disponibilidade. Mas por enquanto nós ainda não estamos trazendo, mas eu posso confirmar e trazer melhor para vocês se a gente tem já uma previsão ou se nós iremos trazer. Mas por enquanto nós ainda não estamos vendendo só as baterias. Você diz vendendo pela Multilaser, né? Isso, pela Multi. Tá, mas aí no caso da pessoa querer comprar não só a bateria, aquela pergunta, ele usou, caiu no chão, bateu em algum lugar, quebrou uma hélice, alguma coisa. No site da DJI, haverá então locais de compra dessas peças de reposição? Então, nesse caso, quando ocorre algum tipo de atrito, né, de baque, assim, a gente precisa ter realmente análise do produto. Então, a gente vai mandar sempre para a nossa assistência centralizada, que é o que eu passei no PPT, e eu vou deixar disponibilizado para vocês também, para vocês terem, né, fácil. E aí, a gente faz esse envio para que eles façam, né, essa inspeção, veja se o produto está certo, se está errado, para a gente saber se vai entrar dentro da garantia ou como orçamento. Entrando como orçamento, a gente consegue, por exemplo, fazer essa venda para o nosso cliente. Ele pagando o orçamento, ele tem uma nova bateria, por exemplo. Tudo bem? Ficou claro? Então, ficou. Então, se ela quiser comprar as peças, ela não vai conseguir. Através Isso, é de um pouco nós, mais complicado. Então, é sempre importante a gente incentivar que as pessoas entrem em contato com a nossa assistência. Porque, caso seja um defeito que ocorreu
por uso, né, demais, enfim, não entre como mau uso, a gente consegue disponibilizar esse acessório para o nosso cliente. Agora, caso seja orçamento, ele mesmo consegue fazer a compra e comprar diretamente com a nossa assistência, porque ela, né, já tem os trâmites, já está ali conectada, então ela também já tem essas peças de reposição. Agora, para ele comprar diretamente no site, talvez ele encontre um pouco de complicação sobre modelo estar disponível, quais os modelos, quantidade de entrega. Então, por isso que eu vou confirmar com você direitinho para ver se a gente vai trazer, tá bom? Ok, e o telefone da assistência é esse 0800 80 80 333? Isso mesmo. Ok, obrigado. Imagina.